No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre desigualdade social, estratificação social e mobilidade social, assuntos que estão diretamente relacionados. Isso de forma ilustrada e direto ao ponto, como já é marca registrada aqui do canal. Então bora lá pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, desigualdade social. Então bora lá pro vídeo. Bom, geralmente quando pensamos em desigualdade social, o que vem à mente é a distribuição desigual da renda. Porém, ela não se resume apenas a isso. Dentro de uma perspectiva mais ampla, podemos enxergar a desigualdade social como a diferenciação geral entre as distintas camadas sociais. E essas diferenciações podem ser de diversas ordens: econômica, política, de gênero, de cor, dentre outras. Geralmente, a desigualdade é delimitada em três grupos principais: a econômica, a social e a política. Porém, mesmo sendo três grupos, não pensem que eles ocorrem separadamente. Ao contrário, pois eles estão intrinsecamente relacionados, ocorrendo em conjunto e se reforçando mutuamente, numa espécie de relação cíclica. Relação cíclica? O que é isso, professor? Pense comigo. Os filhos de uma família que se encontram numa situação de extrema pobreza estarão sujeitos a muitas situações adversas, como, por exemplo, situações de insegurança alimentar, não conseguirão frequentar boas escolas, isso quando conseguem frequentar a escola, pois muitas vezes precisam trabalhar desde muito cedo para complementar a renda familiar. Então, muito provavelmente, essas crianças, ao crescerem, terão que se sujeitar a subempregos, perpetuando assim o ciclo de pobreza. Em contrapartida, os filhos de pais ricos não têm essa preocupação, como não saber se terão ou não o que comer quando chegar em casa, têm sempre acesso aos melhores serviços de saúde e de educação, não têm a preocupação de serem obrigados a trabalhar ainda crianças. Dessa maneira, a probabilidade dessa criança crescer e ter acesso aos melhores empregos é muito maior do que a do primeiro caso, sem contar que ela ainda terá acesso à herança dos pais, não é mesmo? O que acaba por perpetuar esse ciclo de riqueza. E aqui a gente entra na chamada desigualdade de acesso. O que isso significa? Significa que se você nasce rico, certamente você terá acesso aos melhores serviços, como os de educação, o que fará, inevitavelmente, que você tenha acesso às melhores oportunidades. Em contrapartida, se você nasce pobre, esse cenário muda radicalmente. E aqui entra uma outra ideia bastante controversa, que é a meritocracia, que você com certeza já deve ter ouvido falar, não é mesmo? Mas o que significa isso? Bom, meritocracia é a ideia segundo a qual a ascensão social de um sujeito depende única e exclusivamente de seus esforços individuais, ignorando totalmente o meio social. Então, essa crença vai ignorar totalmente o meio no qual você está inserido e vai dizer que para você ascender socialmente, você dependerá única e exclusivamente dos seus esforços individuais. Ao contrário, se você não conseguir a tão sonhada ascensão social, a culpa será única e exclusivamente sua e de mais ninguém. Essa ideia é extremamente fantasiosa quando nós olhamos para a realidade material do Brasil. Por exemplo, observe esses dados. Segundo o IBGE, em 2022, cerca de 12,7 milhões de pessoas viviam em situação de extrema pobreza, enquanto 67,8 milhões viviam em situação de pobreza, o que significa que são pessoas que vivem com R$ 200 e R$ 667 por mês, respectivamente. Isso significa dizer que quase 80 milhões de brasileiros vivem com até R$ 637 por mês. Então, acho que você vai concordar comigo quando eu digo que essas pessoas não têm as mesmas chances de ascensão social que as pessoas mais abastadas. É como pensar numa corrida em que o primeiro corredor parte a 5 metros da linha de chegada e o segundo parte a 5 quilômetros. Quem vai chegar primeiro? A resposta é bem óbvia, não é mesmo? Dito isso, bora lá para a parte final do vídeo, estratificação social e mobilidade social. Mas antes disso, like se você estiver curtindo o vídeo, compartilha aí também para fortalecer. Sem mais perda de tempo, então, bora lá. Estratificação social. O que vem a ser a estratificação social? Sucintamente, ela é a divisão da sociedade em estratos ou em camadas. Aquela famosa pirâmide social que você já deve ter visto muito na escola. Mas o que você precisa saber é que essa delimitação vai ser diferente de acordo com a sociedade que nós estejamos pensando. Por exemplo, na sociedade feudal da Europa da Idade Média, nós tínhamos lá na base da pirâmide os servos, depois vinham os artesãos, comerciantes e lá no alto o clero e a nobreza. Agora, se nós pensarmos na pirâmide social da sociedade capitalista, isso muda um pouco, porque a delimitação acontece em classes sociais, de acordo principalmente com a renda. E aqui eu gostaria de abordar bem sucintamente as concepções de Marx e de Durkheim,
Bom, Marx vai dizer que a estratificação social dentro do capitalismo está ligada à divisão social do trabalho, o proletariado e a burguesia. Grosseiramente, o funcionário e o patrão. Lembrando que eu tenho um vídeo falando exclusivamente disso. Vou deixar o link aqui na descrição e o card está aparecendo na tela aqui também. Já Durkheim vai trazer uma ideia bastante interessante sobre essa análise da estratificação social, que é a ideia da importância das profissões, que está ligada essencialmente à remuneração e ao status social. Por exemplo, a profissão médico tem um status social muito mais elevado do que a profissão pedreiro ou do que a profissão professor, por exemplo. Então, esses profissionais se inserem numa situação social mais elevada. E a ideia de mobilidade social está diretamente relacionada a isso. Mas o que vem a ser mobilidade social, professor? Bom, sucintamente, mobilidade social é a transição de pessoas entre as distintas classes ou camadas sociais. Ou seja, uma pessoa que nasce pobre, mas acaba ficando rica ao longo da vida, transitando entre as camadas ou classes sociais. E por mais que isso seja quase impossível dentro do sistema capitalista, ainda há essa possibilidade. Vez ou outra você vê uma pessoa aí que consegue, por mais que seja raro. E aqui existem dois tipos de mobilidade social, a ascendente e a descendente. E aqui os nomes são bem sugestivos, né? A ascendente é a pessoa que nasce pobre e fica rica. E a descendente é o oposto, você nasce rico e acaba ficando pobre. E eu acho que isso aqui é mais difícil do que você nascer pobre e ficar rico. Como conteúdo complementar, estou deixando 2 sugestões de vídeos aqui na tela, inclusive um vídeo de Marx que eu acho que você vai curtir. Então, obrigado para você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Até a próxima, tchau, tchau!